Eu vou ler a última parte de um poema chamado Poema para a Catástrofe de Nosso Tempo. Eu já li uma parte anteriormente, agora eu vou ler a última parte, que é a número 21. Não temos podido fazer quase nada, senão o que fazemos. Somos da geração que foi às ruas pelas diretas já. Somos da geração que elegeu o operário, líder sindicalista, como presidente. Somos da geração que colocou a primeira presidenta no poder, ou seja, a primeira mulher na presidência da República. Somos da geração que acabou com a dívida externa, com a mortalidade infantil, com a fome e a sede no Nordeste, com a miséria mais miserável pelo país afora, que tirou o Brasil do mapa da fome da ONU, os maiores fantasmas nacionais de minha infância e adolescência. Somos da geração que ameaçou a hegemonia do dólar com o BRICS, que criou tecnologia para extração de petróleo destinando seu lucro à educação e à saúde, que colocou negros, indígenas e pobres nas universidades públicas, que finalmente inseriu a respeitabilidade do país no mundo, fazendo-o ser ouvido em decisões internacionais. Mas não conseguimos sustentar o sopro do vendaval que ajudamos a ventar. Não conseguimos fazer a história seguir o curso que muitos antes de nós lutaram para provocar. Fomos interrompidos, obrigados a recuar. A peste reina no país. Não encontramos forças para derrubar o gabinete do ódio, o governo miliciano, a presidência perversa, nem, sobretudo, as forças que propiciaram sua chegada até ali. Muito é terrível, e entre tudo que é terrível, o mais terrível é o ser humano, que aterroriza até o terror, barbariza até a barbárie. O som de nossas vozes deveria trazer um sopro de pensamento a proteger pessoas, animais, rios, cidades, florestas, países, oceanos, continentes, céus, mundos, submundos, sobremundos, cosmos. Hoje, entretanto, a vilania governa com seu raquitismo de pensamento, arrojando acelerada e horrivelmente todos à morte, mostrando que nos iludimos na vida quando nos esquecemos da ameaça dos reveses que nos mostram todos os impasses dos passos, todas as não passagens por onde teríamos de passar, mas empacamos atônitos, assombrados, com a vida parecendo engano, com a vida perecendo, só sombra da morte, nada mais. As pessoas morrem aos milhares, às dezenas de milhares, e não vemos como isso vai acabar. Apesar de sempre termos tido nas famílias um tio, ou uma tia, ou um primo, ou uma prima, ou um pai, ou uma mãe, que desejasse a volta da ditadura, ou votasse consecutivamente nos candidatos forjados pela grande mídia como salvadores, como caçadores de marajás, como algozes de adversários políticos tratados sem provas nem escrúpulos como corruptos. Apesar de sabermos do cruel conservadorismo entranhado nas pessoas, a verdade é que, nem de longe, podíamos imaginar essa reviravolta, esse retrocesso sem fim, o sem fundo do poço que vivemos. Hoje, a Secretaria Especial de Comunicação Social do governo utilizou mais uma vez em um vídeo um slogan nazista: só o trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil. Arbeit macht frei, a frase colocada na entrada de Auschwitz e de outros campos de concentração, utilizada, aliás, já no discurso de posse de Temer, o vice-presidente golpista, que ao assumir a presidência, quando disse "não fale em crise, trabalhe", transformando em seguida a frase em propaganda nacional. Amanhã não será um dia melhor do que hoje, que não é um dia melhor do que ontem. Mas estamos aqui, sem descanso,
diariamente falando, diariamente gritando, ainda que nossas falas e mesmo nossos gritos não assustem mais ninguém. Não temos podido fazer quase nada, senão o pouco que ainda conseguimos fazer. Encho os pulmões e retiro ritmos urbanos do que quer que me sirva para tentar dizer o nosso tempo eloquente de escassez e excessos, de angústias e desejos, nosso tempo simultaneamente legível e ininteligível. Estamos tristes, poeta. O mar da história é de fato agitado. Atravessamos ameaças e guerras. Estamos tristes, poetas. Estamos tristes, poeta, e impotentes e frustrados. O pior não é mais um sinal do que poderia vir a acontecer. Ele se encontra no meio de nós, sem que vejamos a possibilidade iminente de seu desmoronamento. Nosso país está cheio de dores. Não busquemos autocríticas no momento indevidas, nem responsabilidades que no momento não nos caibam, como se pudéssemos ter evitado tudo isso. Ao longo desses anos, eles se utilizaram de todo o poder desmesurado de que são capazes. Sigamos lutando como nos for possível. Sigamos lutando com nossas palavras, com nossos afetos, com nossos corpos, mesmo na não audição de nossos gritos. Sigamos lutando para a poesia não Sigamos lutando para a poesia não desfalecer diante do que estamos vivendo, para ela viver ainda mais, para ela dar mais vida, para ela tocar os nervos e o coração, de modo a sustentar nossa feroz discordância, nossa revolta convulsivamente escrita, para ela testemunhar algo que, tocando o que poderia ser chamado de verdade, com seu documentário, com seus rabiscos de diários, cartas, estudos, anotações, matérias, improvisos, mesmo em seu atropelo e com inúmeras lacunas, escape às notícias falsas e às vozes dos poderosos. Que se tenha aqui um registro para que se possa um dia, quem sabe, pelos sintomas narrados, investigar a doença maior do nosso tempo, ganhando antídotos sociais, vacinas políticas, curas históricas, de modo que ela, em hipótese alguma, retorne. Um país que elegeu esse presidente é, de todo modo, um país doente. Um país que produziu a mais letal das doenças terminais. Ao menos por uma tarde, entretanto, alegremo-nos com o fogo amigo deles. Talvez não seja tão pouco assim. Talvez, nessa guerra entre os diversos agentes dos múltiplos poderes, alguma brecha acabe por se abrir, por onde possa se dar uma disjunção do tempo, uma fratura na continuidade dos fatos, um contrapelo da história, por onde consigamos, mais uma vez e de novo, romper aquilo que neste país imenso desde sempre trabalha com todo o poder para se impor. Mas tenhamos a certeza de que amanhã não será um dia melhor do que hoje, que não é um dia melhor do que ontem.